Olá, alunos do IBM, Deus abençoe a vida de vocês. Professora Vanessa Magalhães, módulo Educação Cristã. E nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa aula de Educação Cristã na Bíblia e agora a gente vai falar de Novo Testamento. Que coisa maravilhosa! Nós já entendemos como essa educação se constituiu no Antigo e agora a gente vai falar um pouco do Novo Testamento, desse ministério lindo de Jesus, esse ministério de ensino e no que ele se divergia do ministério do Antigo Testamento. Bem, basicamente o conteúdo do ensino de Jesus, ele não se diferencia. O conteúdo do ensino de Jesus é a lei mosaica. São os ensinamentos de Deus, é por isso que ele diz, eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Mas Jesus, ele tem algo muito especial, que é o que eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui, nesse estudo. Bem, quando a gente olha para o texto de Mateus, no capítulo 4, no verso 23, a gente vê ali o início do ministério de Jesus e a Bíblia diz, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Isso aí a gente vê uma descrição simplificada daquilo que constituía o ministério e a vida ministerial de Jesus, a prática ministerial de Jesus. Então, ele começa dizendo que Jesus ensinava na sinagoga. Então, Jesus, ele ensinava a lei. Mas ele diz também que Jesus pregava o evangelho. E o evangelho é essa boa nova, essa boa notícia. Jesus anunciava sobre ele, sobre o reino de Deus que estava se concretizando nele. Ei, o Messias chegou. Eu estou aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e os que querem alcançar a salvação podem alcançar através de mim. Esse era o conteúdo da pregação de Jesus. Mas Jesus, além disso, ele curava enfermos e ele libertava os cativos e oprimidos do inimigo. Então, a gente vê o ensino ali de cara presente no ministério de Jesus. E aí a gente vai falar um pouco sobre a característica do ensino de Jesus. A gente já viu que no Novo Testamento, eu já citei na aula de Antigo Testamento, que as sinagogas, as escolas das sinagogas eram um tipo de escola que existia no Novo Testamento, que se configurou ali no período pós-exílico babilônio, onde o povo voltou a se organizar, a construir espaços onde eles podiam se reunir para leitura da lei, reflexão dessa lei, estudo dessa lei, para que eles pudessem entoar cânticos de adoração a Deus e para que eles pudessem também fazer suas orações dirigidas a Deus. Então, é um espaço muito importante. E esses espaços, eles foram, mesmo depois que a gente tem a construção do templo, né? A gente tem ali o templo em Jerusalém, mesmo sobre o domínio do Império Romano, o povo de Deus ele podia frequentar as sinagogas e exercer os seus rituais, né, religiosos. Cada povo tinha ali o seu ritual e o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel não era diferente, tá? Mas algo muito interessante que era característico de Jesus é que quando Jesus vem, ele apresenta uma maneira muito especial de conduzir esse seu ensino. Mas para falar sobre essa maneira especial, eu quero mostrar a vocês aqui um livro, tá? Que eu estou usando como referência, é o Talmidim, do Ed Renekiewicz. E esse livro, ele, na sua primeira, é um livro de várias reflexões, de ensinamentos a partir da Bíblia. E esse livro, ele explica o que é um Talmidim. E nessa explicação, ele fala um pouco de como se dava o ensino nessas escolas das sinagogas judaicas. Então ele vai falar que o menino, a partir dos 6 anos, ele já começava a frequentar a escola, nas escolas de sinagoga. Esse menino, aos 10 anos, ao final desse primeiro ciclo, ele já havia decorado toda a Torá. Imaginem, alunos, imaginem ter decorado aos 10 anos toda a Torá, ou seja, toda a lei mosaica já estava decorada na mente desses meninos. A partir daí,
alguns desses meninos, eles voltavam para casa para poder estar prosseguindo, aprendendo os ofícios com o seu pai. O ofício que era a profissão daquela época, que era passada também, transmitida de pai para filho. Só que alguns desses meninos que se destacavam, eles ficavam lá e eles se tornavam os chamados talmidins. Eles passavam para um novo nível de ensino, que era o Beit Talmud. E eles iam receber dos rabinos uma orientação mais aprofundada acerca da lei mosaica. E as escolas, elas eram escolas que trabalhavam a interpretação. Esses meninos ficavam assim peritos na lei. Eles discutiam a lei. Eles eram extraordinários e por isso eram chamados de Talmide, que no Novo Testamento se traduz como discípulo, ok? Bem, o menino Talmide, eles eram uma elite intelectual de Israel. Era um menino que aos 12 anos já havia decorado toda a escritura. Toda a escritura, gente. Os livros históricos, poéticos, os livros de sabedoria, todos os livros proféticos. Aos 14 anos, eles debatiam toda a tradição oral. Eles debatiam a interpretação com os rabinos e eles dedicavam toda a sua vida à discussão de como colocar em prática a lei mosaica. Muito interessante isso, né? Esses eram chamados talmidins, meninos extraordinários que aos 14 anos já tinham toda a escritura aqui e que aos 10 anos já conheciam toda a Torá. Pois é, naquela época, esses meninos que ficavam ao encargo de um rabino, cada rabino possuía o que eles chamavam de jugo do rabino. O que era o jugo do rabino? O jugo do rabino era a maneira especial que cada rabino tinha de interpretar a lei. Ele tinha era como um doutor que defende a sua própria tese, a sua própria metodologia, a sua própria maneira de enxergar o procedimento da lei mosaica. Isso era chamado de jugo do rabino. E quando Jesus coloca que ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele está justamente se referindo ao jugo do rabino. Por quê? Porque o jugo do rabino, ou seja, essa maneira de interpretar a lei, quando esses meninos extraordinários, os talmides, eram treinados por esses rabinos para provavelmente se tornarem os novos rabinos, eles eram em cima de metodologias muito rigorosas, muito rígidas. Os meninos eram expostos a horas e mais horas de dedicação e leitura e doutrinação dessa lei. Eles eram massacrados. E aí, quando Jesus vem, ele vem justamente dizendo, sabe o quê? O meu jugo, ele não é pesado. Ele não é tão rígido. Ele não é um jugo que vai te fazer sofrer, que vai te penalizar. O meu jugo é suave, o meu fardo, ele é leve. E é justamente sobre essa característica do ensino de Jesus que eu quero falar com vocês hoje, nessa nossa aula. É nos fazer entender que Jesus, ele começa o seu ministério numa sinagoga, onde ele abre o livro da lei num sábado, e ele lê o texto do profeta Isaías, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, e ele vem falando todo aquele texto do profeta Isaías. Depois ele fecha o livro e ele se senta. E ali ele começa a iniciar o seu ministério. E é um ministério maravilhoso, porque quando ele sai dali, o texto vai relatar, ainda lá no capítulo 4 do livro de Mateus, que Jesus sai dali, que Jesus começa a curar, a libertar, e uma multidão começa a seguir a Jesus, admirado da maneira como ele se conduzia. E aí, já com uma multidão seguindo, seus discípulos ao seu lado, ele se assenta num monte. E ali a Bíblia diz, no capítulo 5, no início do Sermão do Monte, a Bíblia fala: vendo a multidão, subiu ao monte, se assentou. O montezinho era o tablado de Jesus, não é verdade? Eles se aproximaram, seus discípulos, e a multidão estava ali,
e abrindo a boca os ensinava dizendo. E ali Jesus começa a fazer toda uma releitura da lei. Ou seja, Jesus, ele pega esse ensino da sinagoga, esse ensino que era tão arraigado, tão elitizado, tão talvez inacessível para algumas pessoas, tão difícil tanto de se compreender quanto de se praticar. Praticar, então, era impossível, né, gente? A Bíblia fala que se a gente disser que cumpre toda a lei, a gente já está pecando, porque ninguém conseguiu. Então, tão difícil, esse Jesus, ele pega esse ensino, ele mostra ter domínio sobre esse ensino, e ele vem e sai da sinagoga. Agora, disponibilizando esse ensino para todo o povo. Todo o povo agora pode ter acesso ao ensino da palavra de Deus. E então, você pode me perguntar, professora Vanessa, por que você então contou toda essa história do Talmidim? Para dizer a vocês que, assim como Ed René coloca nesse livro, onde ele traz ensinamentos justamente do Sermão do Monte para refletir dia a dia, diariamente, ele diz que Jesus ali, ele está dizendo, olha, venham ser os meus talmidins, venham ser os meus discípulos, todos os que quiserem, porque eu convido a ser os meus discípulos, não os melhores, não os que se destacam, mas todo aquele que apresenta um desejo sincero no coração. Jesus, o que ele fez? Ele mudou o conteúdo de ensino da lei? Não, em nenhum momento Jesus não alterou em nada o ensinamento da lei. O que Jesus fez extraordinariamente foi revolucionar a maneira de se ensinar a lei. Foi por isso que talvez ele tenha incomodado tanto as elites sacerdotais. Você imagina ele pegar algo que era tão elitizado, tirar esse ensino da sinagoga, sentar-se em um monte e agora pegar esse ensino e começar a ensinar a toda aquela gente. Milhões e milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas, dezenas, milhares de pessoas seguiam a Jesus. Porque elas estavam desejosas e talvez elas não conseguiam acompanhar a lei, porque a maneira que os rabinos ensinavam era uma maneira inacessível, elitizada. Mas Jesus, ele pega essa lei e ele coloca à disposição de todo o povo. Ele sai da sinagoga para as ruas e ele pega esse ensino limitado às elites e traz e disponibiliza para todos, para os moribundos, para aqueles que moravam nas calçadas, para aqueles que eram leprosos e que se tornam curados através da sua cura. Jesus vai lá e liberta endemoniados, e esses endemoniados agora eles podem vir e entrar e ouvir. Jamais uma pessoa leprosa poderia ter acesso a uma sinagoga se ela sequer poderia conviver entre os outros. Jesus vai lá, cura a lepra com seu toque de poder e permite que esta pessoa agora possa segui-lo e aprender aquilo que ele ensina. Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa incrível, que coisa extraordinária. E algo que a gente vê de importante no ensino de Jesus, eu vejo aqui através desse livro que eu já coloquei também como referencial, e eu quero destacar para vocês que a Gleides Domingues ele fala que Jesus ele tem um contexto, uma maneira de educar que é totalmente distinta, e ele motivava as pessoas a seguirem os seus ensinamentos. Ele mostrava e apresentava esse ensinamento como algo confrontante, como algo desafiador, mas possível a todo aquele que confiasse nele, que o seguisse.
Ele vinha e a Bíblia falava que todos se admiravam do ensinamento dele, porque ele ensinava com autoridade, porque certamente Jesus vivia. E isso faz com que, de forma alguma, o contexto de ensino do Novo Testamento mude. O conteúdo do ensino não mudou. Deus continua valorizando. Quando ele fala sobre os dois alicerces, olha só o que Jesus fala. Quando ele termina o Sermão do Monte, lá no capítulo 7, ele vai falar: todo aquele que escuta as minhas palavras e a pratica, ele é um homem prudente, que foi o quê? Que protegeu a sua casa, construindo ela sobre uma rocha. E todo aquele que ouve a minha palavra e não as cumpre, eu o comparo a um homem insensato. Lembra do que dizia o texto do Antigo Testamento de Provérbios? Ouça a instrução, guarda a instrução, porque ela será vida. Gente, é isso daqui. Jesus não mudou em nada o conteúdo do seu ensino. O que Jesus fez foi tornar essa mensagem acessível. E assim a gente vê a apresentação desse ensino no Novo Testamento. E ali ele anda com os seus discípulos e no seu dia a dia ele ensina aos seus discípulos. E nas atitudes do dia a dia, o método de Jesus era a tradição oral, mas continuava linkada com aquela metodologia de Deus o tempo todo, ou seja, tete a tete, face a face, olho no olho, na convivência, na prática diária, na instrução, mostrando, pegando situações e fazendo com que as pessoas refletissem a partir de cada situação, problema que se apresentava. Jesus popularizou a lei. Jesus, ele realmente foi esse elo, essa ponte de acesso, onde qualquer um que desejasse pudesse se reencontrar com esse ensinamento que Deus sempre quis transmitir ao homem desde o Jardim do Éden, desde a criação. Que coisa maravilhosa! E aí a gente vê seus discípulos convivendo com o mestre. E uma vez que o mestre se retira, a gente vê ali a instituição do ministério apostólico. E aí ele deixa em Mateus 28:19 uma instrução aos seus discípulos. A gente vai ler aqui o que diz o texto de Mateus 28:19. Portanto, ide. E olha a ordem que ele coloca, comparando o início do ministério apostólico dos seus discípulos ao início, a finalização do seu ministério ao início dele. Ide. Ensinai na sinagoga? Não, eu saí da sinagoga, eu tirei da sinagoga, eu deselitizei, eu popularizei esse ensino. Agora vocês vão tirar daqui de Israel, vocês vão tirar de Jerusalém, vocês vão levar esse ensino até os confins da terra. Vai, ide ensinai aonde? Só aqui? Não, a todas as nações. Não somente ensine, mas todo aquele que crê e desejar, batize-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os também não apenas a ouvir, mas a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E não se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Não se sintam incapazes, porque eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa! Essa é a grande comissão. Jesus dizendo: olha, vocês estiveram comigo, vocês me viram fazer, e agora eu preciso que vocês deem continuidade a esse ministério. E aí então começa, o livro de Atos, esses homens de Deus ficando em Jerusalém, ouvindo e obedecendo a instrução do mestre, sendo revestido do poder do Espírito, porque só pode ensinar da parte de Deus aquele que aprende de Deus. Isso é um outro aspecto importantíssimo do ministério de Cristo. Ele não somente dava, mas em vários momentos você vai ver Jesus se
isolando para falar com Deus, para tirar períodos de oração. Jesus jejuava. Jesus institui um modelo metodológico, comportamental de ensino no Novo Testamento. Ele ali deixa um legado para todo aquele que deseja ser mais do que seu discípulo, mas agora um propagador da sua mensagem. E aí a gente vê o ministério apostólico desses homens que cuidaram de manter viva essa palavra e a fidelidade a essa palavra, porque agora a gente vê ali através do ministério de Paulo, esse homem que era um judeu, estudioso da lei judaica, esse homem ele se converte, ele era um perseguidor do cristianismo, ele se converte e a partir dessa conversão ele começa a ir a outros lugares. A partir da sinagoga, ele começa a pregar esse evangelho, essa boa notícia. Lembra que Jesus ensinava a lei e pregava o evangelho? Paulo ia aonde a lei estava sendo ensinada para pregar a boa notícia. Ei, o Messias chegou. Vocês podem crer que ele chegou. E para todo aquele que crê nele, agora você pode se tornar filho de Deus. É uma nova aliança, a aliança da graça. E aí Paulo vem pregar esse evangelho, mas juntamente com essa pregação, conforme essas comunidades cristãs agora, ditas cristãs, elas vão se formando, há um cuidado desses homens em não permitir que influências externas modifiquem os ensinos deixados pelo mestre. E aí a gente vê a carta de 1 João, assim como tantas outras cartas, falando a respeito, sempre exortando e falando a respeito da importância de se manter a verdade, de se manter a legitimidade do ensino de Cristo. A gente vê Coríntios de preservar de homens que estavam entrando nas casas para deturpar o ensinamento da palavra. E essa deturpação estava trazendo confusão para o ensino na igreja. Então a gente vê o ministério apostólico, os primeiros homens ali que tiveram cuidado. Depois a gente vê o período da patrística. Esses pais da igreja, esses homens que tiveram contato direto com os apóstolos. Sempre, olha, um dando sucessão ao outro. Lembrando que a palavra bem-sucedido, gente, significa deixar um bom sucessor. É por isso que nós precisamos ensinar a palavra. Você pode ser um exímio professor, um exímio pregador do evangelho. Você pode saber muito sobre a palavra de Deus, mas do que isso valerá quando você partir se você não ensinar a outros para que a legitimidade, a integridade desse evangelho se mantenha? É por isso que a igreja nunca pode deixar de praticar o ensino da palavra. O ensino da palavra, a transmissão dos ensinamentos, ela garante a sobrevivência e a conservação da legitimidade da palavra de Deus. O ensino é um ministério muito sério. E aí você vê a instituição disso como um dom ali em Romanos. E a Bíblia vai dizer, se o teu ministério, se o teu dom é ensinar, então o ensine. Faça-o. Ou seja, não fica catando aqui, catando lá, não. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é fazer o serviço, faça o serviço que você tem que fazer. Concentre-se, ou seja, em fazer aquilo que Deus determinou para você, que Deus te habilitou para fazer. Por isso, se você está neste curso e entende que o teu ministério é o ensino, faça-o. Faça-o, mas faça-o com zelo. Faça-o observando os ensinamentos de Jesus Cristo. E nas próximas aulas a gente vai perceber a importância da metodologia que Cristo aplicou. A gente vai se aprofundar nessa metodologia.
E a gente vê aí um prosseguimento, os pais da igreja, homens que cuidaram de estar ali instituindo as bases da teologia que nós ensinamos e aprendemos até os dias de hoje. E a gente vai ver durante toda a história, a gente vai ver ali a Idade Média e esse conhecimento sendo confinado, novamente tentando ser elitizado. Esse conhecimento sendo guardado dentro de bibliotecas em línguas inacessíveis ao povo. E aí, os líderes disponibilizando ao povo o conhecimento que eles queriam, da maneira que eles queriam, assim como era na época das escolas, lá das sinagogas, quando Jesus chegou e popularizou. E aí Jesus vem e Deus levanta Lutero, esse homem estudado, para ir lá e novamente tornar o ensino da palavra acessível ao povo. As missas eram rezadas em uma língua que o povo não compreendia, que só a elite compreendia. Como eu vou concordar com algo que eu não conheço? Como eu vou seguir algo que eu não conheço? E aí a gente vê como é importante, como a gente precisa valorizar o ensino da palavra que nós temos acessível hoje diante de nós, fornecido, colocado à nossa disposição pela nossa igreja. E como que nós devemos cuidar para não receber ensinamento de qualquer fonte. Existem ensinamentos que são tendenciosos, existem ensinamentos que fogem da integridade, da legitimidade do ensino de Cristo. É por isso que nós precisamos seguir e estar aliados, precisamos estar inseridos numa comunidade eclesiástica, lideradas por alguém em quem confiamos, em quem nós vemos o manifestar do fruto do Espírito Santo e do caráter de Cristo. Obviamente que não serão homens nem mulheres perfeitos, porque nós não atingimos, mas homens e mulheres que se esforçam. E nós precisamos ser uma igreja, discípulos bereanos, como os crentes de Bereia, aqueles que, além de aceitar o ensino da palavra de bom grado, conferiam tudo o que era ensinado. Então, assim está o ensino da palavra no Novo Testamento. Começando com a sinagoga, fazendo aquela revisão. E aí, aquele ensino daquela maneira tão rigorosa, meninos de 6 anos iam aprender na sinagoga, com 10 anos já sabiam toda a Torá, com 12 anos, se ficassem para serem talmidim, já sabiam toda a escritura decorada e eram colocados sobre uma pressão de ensino, de métodos para discutirem a lei, para serem peritos na lei mosaica, em como cumprir essa lei. E aí vem Jesus e disponibiliza esse ensino a todos quantos desejarem, a todos. Então, essa é a nossa missão e eu quero deixar como desafio para vocês uma questão que a Gleides Domingues coloca nesse livro para a gente encerrar essa aula do nosso módulo. Eu quero deixar aqui para vocês, eu vou colocar a questão aí para vocês lerem e responderem, tá bom? Depois a gente pode estar fazendo alguma maneira, vocês podem estar respondendo nos comentários da aula aí na página do nosso IBM essa questão. A questão que busca responder é a seguinte: como é possível trabalhar de forma crítica, reflexiva e contextualizada na escola bíblica a partir da perspectiva do ensino de Jesus, com o intuito de ser um canal de instrumentalidade da verdade revelada? Olha, eu quero ver o seu comentário, ou seja, de que maneira você pode estar trabalhando de forma crítica, reflexiva, contextualizada, ou seja, de acordo com a realidade que se configura, com o estilo de vida dos seus alunos, esse método que Jesus utilizava, esse método
que era o método das parábolas, através do qual ele ensinava usando a realidade cotidiana dos seus alunos, as situações que se apresentavam, a cultura deles, respeitando o nível de conhecimento de cada um, valorizando o que eles traziam consigo de história de vida, de característica pessoal. Jesus fazia tudo isso. De que maneira você pode trazer e trabalhar de forma crítica, reflexiva, contextualizada na escola bíblica, tendo por base o ensino de Jesus, sendo um instrumento de demonstrar a verdade revelada? Fica aí a questão para que vocês possam refletir e comentar aí nos comentários da nossa aula. Eu agradeço por essa rica oportunidade de compartilhar com vocês essa aula, esse rico e maravilhoso ensinamento, e que Deus abençoe a sua vida. Amém?